Hoje nós estivemos aí no curso de passe, antes da palestra, né? Vieram muitas pessoas, por isso a gente estava meio agitado aí, nos desculpem, né? Mas agora vamos aqui focando todas as nossas atenções na nossa palestra, que hoje é uma palestra muito especial. O Fernando vai falar para a gente sobre também os 10 anos do Zil da Gama. A gente está numa semana de comemoração de 10 anos da Casa Espírita. E aqui é um lugar, né, onde nós viemos e já convidamos a todos, né, que desde que adentrem no salão para se acalmarem, levarem os pensamentos a Deus, nosso Pai, para realmente utilizarem este momento, que é um momento nosso, é um momento no qual nós estamos aqui para nos acalmar, para aprender, para evoluir, no qual nós recebemos da espiritualidade de acordo com as nossas possibilidades, tudo aquilo que nós viemos buscar. Então, lembrando, né, que nossos cursos começam dia 2 e dia 4 de março. Nós temos cursos das segundas-feiras, das 8 às 10 da noite, e sábado, das 5 às 7 da noite. Então, quem tiver interesse, quem ainda não fez a inscrição, procure lá na recepção, né, que nós ajudaremos aí. E é muito bacana sempre começarmos aí o nosso ano fazendo os cursos da casa. Lembrando também que a casa apoia o grupo de Alcoólicos Anônimos, né? Nós temos as reuniões terça e quinta-feira, às 7h30 da noite, e o Narcóticos Anônimos no domingo, às 10 da manhã. Vamos fazer uma leitura agora. Minutos de Sabedoria. É a lição 204. Esteja certo de que a felicidade de sua vida não pode vir de fora. Você só poderá encontrar a felicidade quando souber fazê-la nascer dentro de seu coração, quando aprender a ajudar a todos instintivamente, com suas ações, suas palavras e seus pensamentos. Pense positivamente, desculpando a todos, e sentirá a maior felicidade de sua vida na alegria de viver bem. Que linda lição. Então vamos agora no momento de nossa prece, convidando a todos a fecharem os olhos, sentarem numa posição mais confortável. Vamos elevando os pensamentos a Deus, nosso Pai maior, Deus da vida, do amor, da bondade, da caridade. Senhor, esteja conosco durante toda essa tarde. Abençoa o nosso propósito de melhorar, de aprender, de evoluir. Faça que possamos estar presentes neste momento, pensando em tudo aquilo que viemos buscar, pensando em receber, aqui onde somos acolhidos por essa espiritualidade que nos recebe sempre com alegria, confortando os nossos corações. Senhor, eleve os nossos propósitos, nos acalme, nos abençoe, fazendo elevar a nossa fé, fazendo glorificar o Teu nome, em amor a Deus, em amor a Mestre Jesus, que nos deixou tantos ensinamentos, que possamos todos nós continuar servindo na seara do Mestre, que possamos caminhar de mãos dadas, que possamos ser carregados quando necessitamos. Acalente os nossos corações. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. E vamos pedindo também inspiração para o nosso palestrante, o Fernando, que preparou a palestra com tanto carinho, que ele possa tocar o coração de cada um que aqui está. Graças a Deus. Seja bem-vindo. Vou ver as anotações aqui e a biblioteca que a gente traz para a nossa fala. Olá pessoal, boa
todos. Então, bem-vindo na casa pela primeira vez hoje, já são todas, bastante gente. Sejam todas bem-vindas, certo? Uma alegria recebê-las aqui. Vocês estão vendo esse balão aqui, essas bexigas de 10 anos. Essa semana, dia 15, a gente comemorou 10 anos que a gente fundou essa casa, por isso a casa está em festa. A gente teve uma palestra comemorativa na quarta-feira. A gente, a Marli, que é a atual presidente da casa, a gente comentou um pouquinho sobre a história da casa, e hoje a gente fica feliz que antes de a gente começar as reuniões aqui, essa das 15 horas, estava tendo uma reunião de passes dos trabalhadores da casa no salão ao lado. E só o salão já estava lotado, né? A gente lembra que há poucos anos a casa era só aquele salão e já ficava lotado. E quando a casa começou éramos 9, depois vieram 20, e depois o salão ficou pequeno, depois a gente ganhou essa parte de cá, fizemos a reforma, está desse tamanho, está acolhendo aqui mais de 100 pessoas por semana. A gente pede a espiritualidade, o conforto, a inspiração, a orientação necessária para que a nossa fala aqui seja de fato útil, que ela faça morada, que ela visite os nossos corações aqui nessa tarde, que cada um de nós possa levar uma mensagem, que esse é o objetivo dessa casa. Quando a gente conversava sobre essa casa há 11, 12 anos, antes dela ser física, né? A gente conversava ali no portal do Morumbi, o Walter, que foi o idealizador, mora ali, e a gente se reunia na casa dele. A gente não imaginava que seria dessa forma. A espiritualidade tem sempre um plano melhor ou maior do que o que a gente espera, e a gente espera humildemente aqui que a gente possa atender da melhor maneira possível, fazendo a nossa melhor parte, aquilo que Jesus confia a nós como trabalhadores do Evangelho, para a gente acolher bem. Todas as pessoas passam por aquele portãozinho ali. Porque invariavelmente qualquer um de nós aqui chegou a um templo religioso em dor, em sofrimento, e a gente encontrou algum templo, algum lugar que nos acolheu. O objetivo dessa casa é a comemoração dos 10 anos. É uma gratidão à espiritualidade, a Jesus que tem nos orientado nesses 10 anos, trazido tantos trabalhadores, tantas pessoas que dão o seu melhor aqui, as pessoas que vêm com carinho, com dedicação, aplicar o passe, trabalhar na recepção, fazer o café, trabalhar na educação infantil, trabalhar com os jovens, trabalhar na psicografia. Olha quantas atividades tem na casa. Tem trabalho da melhor idade, que é outro nome agora, que eu esqueci o nome. Tem o Viver Bem, tem o Terceiro Amor. Olha quantas atividades acontecem aqui. O Viver Bem, o Terceiro Amor, fazem crochês, vende fraldas. Essas fraldas são invertidas para um asilo chamado Madre Teodora. Esse final de ano, esse começo de ano, foram doadas 11 mil fraldas, ou estão sendo doadas 11 mil fraldas, fruto desse trabalho de todos os trabalhadores que se irmanaram, se irmanam aqui com a casa e de que, alguma forma, fazem sua melhor parte aqui, querem deixar um pouquinho daquilo que recebeu em algum momento e, por alguma razão, acho importante deixar essa contribuição aqui para o Centro Espírita Vila Gama e para todas as pessoas que passam aqui com a gente. Eu sei que com todos nós, né? A gente torce para que a gente torce, trabalha e vibra muito e conta com todos vocês. A gente fica feliz quando a gente vê a lista dos cursos crescendo. Eu quero estudar na casa. Eu vou estudar. E que assim seja, né? Que todos nós possamos estudar, aprender sobre o Espiritismo, revisitar os temas evangélicos, que nos faz bem para o coração, para a nossa caminhada. E que, de fato, daqui a alguns meses, alguns anos, essa casa possa estar atuando ainda mais. Quando essa casa começou a vir, era palestra somente às quartas à noite e aos sábados às 15 horas, né? Hoje a gente já tem palestra terça de manhã, terça à noite, quarta à noite e sábado às 15 horas. Logo, logo, a depender de vocês, né, de todos nós, quem sabe a gente tem a palestra todos os dias, não é isso? E também da autorização do alto, da necessidade do alto, uma coisa é certa, né? O nosso mundo necessita de pontos de luz como este, né? Porque parece a nossa cidade amada, São Paulo, né? Mas tão agitada, tão cheia de correria, esse desespero corre para lá, vai para o trabalho, para a escola, etc. E vai cuidar da família.
E a gente precisa de um ponto de repouso, um lugar onde a gente tem energias e a gente toma as energias de novo para a nossa alma, para a nossa caminhada. E a gente encontra isso aqui quando a gente entra na casa espírita, a gente encontra um ambiente gostoso, a gente fala que precisa tomar um passe, né? Que mágica é essa que acontece ali na casa espírita? Não é mágica, né? É Deus, é a espiritualidade, é Jesus tomando conta de cada um de nós. Né? Que está escrito no Evangelho, né? Que Jesus nunca nos abandonaria, né? É conosco para sempre, até o fim dos dias, até a consumação dos dias. E são palavras do Evangelho, está escrito na Bíblia isso para lá. Jesus não foi embora há 2000 anos e deixou a gente aqui se virem, fiquem lá à vontade. Ele toma conta de nós. Para nós que estamos aqui dentro de um templo religioso espírita, neste momento, até o momento da gente inspirar, da gente se conectar com o alto, a gente fica feliz da gente poder proporcionar, contribuir com o bloquinho que seja por esses 10 anos. E a gente torce para que a gente esteja aqui, para que essa casa esteja aqui daqui a 100 anos, a 200 anos, mesmo que a gente não esteja. Eu disse isso qualquer dia desses aí, não me lembro. Mas a gente vai, né? A gente desencarna, a gente volta e que a gente encontre o Santo Espírito Zé da Gama aqui, que a gente encontre o amor de Jesus personificado nos trabalhadores que se encontram, que se unem, que fazem sua melhor parte dentro dessa casa. Essas são as minhas falas para esses 10 anos do Centro Espírita Zé da Gama. Que a gente, com gratidão, tem a contribuição de todos vocês aqui. E a gente só está aqui há 10 anos por conta, e parece falácia mesmo, não é. Só estamos aqui fazendo reunião aos sábados, às quartas, às terças de manhã, às terças da noite, que a gente tem frequentador, a gente tem trabalhador. A gente só faz almoço no terraço paulistano, que é a nossa principal fonte de recurso, porque todos vocês compartilham conosco quando a gente vem aqui e divulga. Eu vou para ajudar a casa, vou porque eu gosto do ambiente, eu vou porque é uma oportunidade de ajudar a casa. De alguma forma, o Centro Espírita Zé da Gama já mora no coraçãozinho de cada um de nós. Se a gente pudesse lembrar o momento que a gente conheceu essa casa, cada um de nós, vai ficar um convite especial para a gente, em 2, 3 segundos aí, fazer uma reflexão sobre esse momento de conhecer, esse momento que a gente entrou na casa pela primeira vez. Se foi por um momento de dor, uma dificuldade da vida, e muitos de nós aqui entramos por essa causa, foi porque a gente se sentiu perdido e a gente passou na frente, mora aqui por perto, né? E viu a luz acesa, viu o movimento, viu o horário, era para entrar hoje. Isso parece brincadeira, mas isso acontece. Em quarta-feira, tinha uma pessoa que passou porque viu a casa movimentada, entrou, gostou. E é assim que acontece. Olha só Deus cuidando de cada um de nós. A gente não entende os mecanismos da atuação divina na nossa vida, mas o que está escrito é que Deus vai cuidar de cada um de nós. A proposta é que Deus cuida de cada um de nós. E quando a gente procura o Cristo, a gente encontra, a gente sabe que Ele está cuidando da gente. Para as nossas falas de 10 anos, eu pensei, falei, de que maneira eu poderia falar, eu pedi espiritualidade, intuição para a gente trazer uma mensagem interessante para a nossa conversa dessa tarde, entendeu? E como vocês sabem, eu gosto de contar histórias, né? A gente já contou algumas histórias aqui na casa. Hoje eu vou contar de mais uma personagem do Evangelho, da força que a presença do Cristo tem na vida de cada um de nós, né? E a gente vai falar sobre essa presença viva do Cristo, né? Embora a gente não encontre o Cristo fisicamente aqui, a gente encontra várias pessoas que têm o Cristo como modelo e guia. São os trabalhadores, são os orientadores dessa casa, que esse é o nosso lema. Isso diz o Livro dos Espíritos 625, né? Jesus é o nosso modelo e guia, né? A vontade do Cristo vai nos orientando. E a gente vai conversar sobre uma história de uma dessas personagens do Evangelho, a que eu mais gosto, eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Mas eu acho que eu nunca contei a história dela de uma maneira mais completa, já contei trechos, né? Então eu vou contar uma história dela. É uma mulher, um trecho que está no livro do Divaldo Pereira Franco, que chama Sexo e Consciência. Quem quiser ler em casa depois, pega o livro, tem na internet, não sei se pode falar isso, mas tem na internet, tem a visão completa, a versão completa,
que é bem, nossa, é linda, a história mais bonita. Também tem no Boa Nova, né? Quem sabe, esse é outro livro que eu tô... Esse ao lado de Paulo Estevam são os dois livros que... Aqueles livros de caminhada para os espíritas, né? Então vale a pena a leitura também. Aqui tem uma história chamada Maria de Magdala. A gente vai falar sobre ela, sobre o papel, sobre a transformação que o Cristo fez na vida dela. Depois a gente vai deixar um recado para nós, trabalhadores, nós, frequentadores. Porque tem uma frasezinha ali na frente da casa, se vocês perceberam assim que a gente sobe a rampa, uma frase que chama a atenção de muita gente. E ela tem guiado essa casa, desde antes dessa casa existir fisicamente. Ela começou lá na sala do Walter, estamos aqui desde que a gente fundou. E a frase diz assim: venha de onde vier, seja bem-vindo. Essa frase parece uma frase simples, mas é uma frase de uma profundidade. É uma frase que a gente espera que todas as pessoas que se irmanam a essa casa aqui, ela possa carregar no peito, nas falas, nas ações. E a gente já sente isso nos passos, nas palestras. Todos os trabalhadores aqui vêm fazer a sua melhor parte, sem julgamento. A gente vai ter uma mensagem, ou eu falo, ou eu trago um vídeo de um trabalhador do Chico que conta uma história bem bonita desse episódio, para a gente pensar a respeito. Tá bom? Deixa eu ver se está vendo. Bom, gente, a história dessa personagem do Evangelho que eu vou falar pra gente é de Maria Madalena. Não sei quem aqui já conhece a história de Maria Madalena. Quem não conhece, vale muito a pena ver. Vou citar a referência de novo. Sexo e Consciência, de Valdo Pereira Franco. É uma história bem longa no livro, tem mais de 15 páginas, mas eu vou tentar resumi-la aqui de uma maneira que ela faça sentido pra gente. E de uma maneira que a gente possa sentir o que é a presença do Cristo na vida, da transformação da gente. Porque eu acabei de falar que às vezes a gente chega em dor, em sofrimento na casa espírita. Eu falei isso quarta-feira, né? E tempos depois a gente já está trabalhando, a gente já, eu gostaria de estudar com vocês, eu gostaria de auxiliar de alguma forma. A gente quer, com Cristo, a gente foi convertido, né? No momento que a gente entrou, e pouco tempo depois a gente está refletindo a bondade, o reflexo do Cristo na nossa caminhada. E a nossa história, dentro do meu resumo, ela começa com 3 personagens. Dentro de um barco, passando pelo Mar da Galileia, né? Eu convido todos vocês para a gente fazer uma viagem há 2000 anos atrás, onde havia um barqueiro, naturalmente, um mendigo e aquela mulher, a mais bela e a mais cobiçada de Magdala. Por isso alguns chamam de Maria de Madalena, outros de Maria de Magdala. E os 3, no Mar da Galileia, né? Aquela mulher que era criticada socialmente, mas que era cobiçada por todos os homens daquela época. Que muitos evangelistas, mesmo entre os evangelistas, a gente vê algumas críticas àquela mulher, mas a época, a sociedade daquela época, ela era acusada de endemoniada, da que era tomada por 7 demônios. E após uma dessas crises, ela é convidada por esse mendigo que está no barco a conhecer o Salvador do mundo, né? Ela se lembra durante essa viagem, após muita relutância, ela resolve aceitar. Ela se lembra durante essa viagem do barco que quando ela era criança, e acontecia muito lá em Jerusalém, né? Tinha aqueles adivinhos do tempo, né? Quando ela com sua família estava lá em Jerusalém, ela ouvera dizer que um dia o rei viria para salvar a humanidade, né? Mesmo sem entender porquê, desde aquele momento, desde criança, ela gravou no seu coração que um dia ela conheceria o rei e que ela amaria. Mesmo sem entender porquê, ela entendeu no fundo da sua alma que um dia ele chegaria e faria uma transformação na vida dela e na vida da sociedade. O fato é que Maria Madalena, conhecida por nós, ela teve uma infância como todas as pessoas daquela época, né? A certo momento ela perde os pais, né? Ela tem um envolvimento amoroso que não dá muito certo, segundo a história, né? Digo de novo, lá do Divaldo, lá do Sexo e Consciência, ela acaba parando no prostíbulo. E a partir daquele momento ela passa a odiar os homens. E a única pretensão dela é tomar dos homens todo o dinheiro, todo o poder que os homens pudessem ter. E ela se aproveitava da sua beleza e da condição de ser prostituta naquele momento para ter uma vida como essa. E ao receber aquele convite daquele mendigo, aí conhecer Jesus de Nazaré, mesmo relutante, ela não sabe se porque
mecanismos do universo, ela resolve aceitar. Ela estava meio inconsciente porque ela sofreu por essas crises momentâneas, que o pessoal à época chamava envolvimento pelos 7 demônios, etc. Ela resolve ir, caminhando não, lá junto aos outros 2 no Mar da Galileia. Ela vai se aproximando da praia de Cafarnaum, onde morava Simão Pedro, né? Simão Bar Jonas, como diz Divaldo Pereira Franco. Ao descerem do barquinho, né, o mendigo fala: "Tá vendo, senhora? É naquela casa a casa de Simão Bar Jonas. É ali que ele está." Entra lá. A mulher fica receosa, né, porque no seu coração ela só tinha uma relação, desejo com o homem, de odiar e poder tirar o máximo que ela pudesse dos homens. Né? Ela havia sido traída por um homem e acabou parando no prostíbulo por causa disso, de um homem, né? Então ela era tomada por decisão de vida odiar os homens, mas algum mecanismo do universo levou ela àquela praia, àquele momento da sua transição nesse processo da vida, e ela ficou ali parada, pensando, se recobrando também desse estado de transe que ela sofria, que ela passava por frequência. Entro ou não entro? Jesus também é um homem, né? Como será que ele vai me receber? E as prostitutas daquela época, né? Elas eram, o pessoal da sociedade criticava, amaldiçoava aquelas prostitutas daquela época. Como será que ele vai me receber? Ele é um homem também. Maria Madalena fica na porta da casa de Simão Pedro. A certo momento ela decide entrar. É madrugada, né? Mas a lua está alta no céu. A certo momento, depois de uma relutância, ela decide entrar por insistência dos outros 2. Empurra a porta, né? A porta de, como diz a história, a porta de carvalho. E entra no luar da lua, a luz do luar, daquela sala. Estava escura ainda, mas entra a luz do luar ali naquela sala. Ela pode ver em cima de uma pedra um homem que está sentado de costas, mas que, quando ela empurra a porta, esse homem se vira, para ele sendo demonstrar, perceber a chegada de alguém que estava entrando naquele recinto. Né? Quando ele se virou, diz a história que é mais ou menos da seguinte forma, né? Maria não conseguiu nem se conter. Ela foi tomada por uma emoção tão grande que ela não tinha palavras. Né? E a certo momento, diz Divaldo Pereira Franco, as palavras devem se calar. Né? Ela é tomada por uma emoção tão grande, e um sentimento estranho, ela sente, de onde eu conheço, né? Ela pensa consigo mesmo, né? Portanto, uma emoção grande toma conta do seu peito, do seu coração. Sem poder se conter, ela se joga aos pés daquele homem, em prantos e choro, né? É Jesus, o nosso mestre, né? E fala Rabone, que na língua do pessoal daquela época significa mestrezinho ou mestre querido. Né? E havia tanta doçura, tanto olhar no olhar daquele homem, Jesus, o nosso mestre, e sorrindo ele responde, Maria. A mulher, Maria Madalena, fica ainda mais emocionada ainda, né? Fala, mas Senhor, tu me conheces? Porque Jesus responde, como não, Maria? Eu sou o bom pastor, eu conheço todas as minhas ovelhas, uma a uma, desde sempre. Então me estranha que eu te chame de Maria. Maria fala, se tu me conheces, tu bem sabe da minha vida desgraçada que tenho vivido. Ao que Jesus responde, Maria, não te preocupes com isso. Ao que Maria fala assim, mas Senhor, a minha vida é um flagelo. Ao que Jesus responde, Maria, continua, trabalha, força, esse é o teu propósito aqui. A mulher fica ali emocionada, fica ali sentindo Jesus. E Jesus, eu vou pegar parte do texto aqui só para não perder, porque é de uma beleza incrível. A mulher, ela está triste, ela lembra-se do seu pretérito, ela fala que sua vida é uma desgraça, uma tragédia por causa da vida de prostituição que ela vive, né? Ela fala, Senhor, eu não tenho razão para viver. Jesus fala, Maria, todos têm razão para viver. É importante que a gente traga essas conversas que os Espíritos contam para a gente, para a nossa caminhada. Que às vezes, em um momento ou outro da nossa caminhada, a gente está se achando a última criatura sobre a terra, que a gente também não tem razão para viver. Olha o que Jesus falou para ela. Senhor, mas Maria, todos temos razão para viver. Olha o que ela fala. Mas Senhor, eu moro num bordel. Ao que Jesus teria respondido, mas um bordel também é um lar, Maria, e todos têm direito a um lar. Nenhum de nós responderia isso, mas Jesus, que não julgava, respondeu isso.
Um bordel também é um lar. E todos temos um direito a um lar. Maria responde, mas no bordel, Senhor, eu sou mercadoria. Jesus responde, de fato, Maria, seria preferível que, em vez de estares expostas, tu estivesse composta, que, em vez dos homens te procurarem para o comércio da ilusão, tu te transformasse em mensageiras da paz. Maria, ouvindo aquilo, ela fala, eu sou uma dama da ilusão, eu sou toda a podridão. Veja como estava machucada a alma dessa criatura, se encontrando com o mestre. Aí Jesus faz 3 exemplos, eu me recordo de 2 aqui para a gente contar. Fala assim, Maria, não diga assim, não pense dessa forma. Você já viu as paredes enegrecidas, os muros enegrecidos? Com o tempo, os muros velhos enegrecidos, com o tempo vão ficando mais escuros, né? Jesus contando através dos exemplos. Já viu quando chega a primavera, eles reverdecem e começam a nascer flores? Você já viu, Maria, que os desertos, as terras largadas, abandonadas, quando ela é trabalhada, logo, logo começa a dar um pomar generoso a todos que se aproximam dela? Jesus contando para Maria. Da mesma forma, todos aqueles que se aproximam do reino do meu Pai, todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. As pessoas se transformam em uma terra fecunda, a gente se transforma, a gente gera flores, né? É a parte da história do Divaldo e parte da minha interpretação, tá, gente? A Maria, ouvindo tudo aquilo, já tocada, né, envolvida por aquilo, ela fala, o que eu devereis fazer então, Senhor? Jesus fala, deverás amar. Maria ainda confusa com os pensamentos, deverás amar, mas eu tenho me deitado com tantos, e até hoje nunca encontrei o amor. Jesus fala, não é desse tipo de amor que eu me refiro, amor. Deverás amar os teus filhos. Filhos? Mas eu não os possuo, já tive o ventre varado milhares de vezes, eu nunca tive a honra de ser mãe. Ao que Jesus responde, Maria, deverás amar aos filhos que não têm mães, e às mães que não têm filhos, quais aquelas que fizeram a opção que tu fizeste na vida, e que são perseguidas, caluniadas e amaldiçoadas na sociedade. Amando esses filhos sem mães, e essas mães sem filhos, o seu coração reverberará, como o exemplo que a gente disse agora há pouco, né? Lembra dos muros enegrecidos com o tempo? O teu coração reverberará, aquela mulher fechada para o mundo, com o coração de pedra, seu coração reverberará e dará frutos de oportunidade, de afetividade para a vida. Maria já estava tocada de uma forma que a gente não consegue nem entender, mas a gente lendo a história, a gente fica emocionado, né? Maria fala assim, Senhor, eu quero seguir-te. Eu te darei a minha vida ainda hoje, se for necessário. E Jesus fala, eu aceito. Mas não agora, Maria. Um dia que não está muito perto, nem muito longe, eu irei tomar a tua vida. Maria fica em silêncio. Ela percebe que Jesus fica em silêncio também. Ela percebe que naquele momento o diálogo entre os dois havia se encerrado, né? E Maria levanta-se de costas, sem tirar do campo visual a luz do mundo, nosso guia, nosso modelo, né? Sem tirar do campo visual Cristo, e sai de costas assim, da sala de Simão Pedro, vendo ali Jesus, nosso mestre, agradecido e tocado, né? Sai chorando em direção ao barco, né? Chorando pela primeira vez, porque nunca um homem tivera tratado Maria Madalena como aquele homem tratou. Nunca um homem na história não pediu nada para ela, sempre havia algum interesse. Pela primeira vez alguém olhou com suavidade para Maria Madalena. Ela sai dali de costas, já perto do barquinho que houvera levado os 3 até Cafarnaum. Ela olha para a casinha, dá para ver ainda de longe a presença de Jesus, que balbuceia alguma coisa, querendo transmitir uma última mensagem para ela. Dada a distância, naturalmente ela não consegue ouvir, mas diz o texto que ela consegue ouvir na acústica do coração dela. Jesus dizendo, vai Maria, tenha fé, atravessa a porta estreita, eu sempre estarei contigo, vai em paz. Maria entra no barco, tira, porque ela estava com medo anteriormente de chegar ali, de ser reconhecida, e as prostitutas vão até apedrejar. Ela tira o manto da cabeça, entra no barco, feliz da vida, em direção a Magdala, onde era a terra dela. E no dia seguinte, Magdala estava empolvorosa, né? Parece que a meretriz havia enlouquecido. Chamou os loucos, os doentes, os leprosos,
E começou a repartir com ele tudo o que devia. Jogava pela janela os tecidos, os dinheiros, as pedras preciosas que tinha. E do outro, que ela era uma pessoa rica naquela época. E tem várias histórias de Maria Madalena. A gente não consegue encontrar uma história. Tem até uma história no Espírita, que eu gosto muito do Rodrigo Alvarez, tá? Que eu acho bem interessante. Começa a história de Maria Madalena. Eu parei que ela vai jogando pela janela todas as coisas daquela época, né? E a partir daquele dia, toda a tarde, onde Jesus estivesse, em Magdala, Cafarnaum, Dalmanuta, onde Jesus estivesse ensinando o seu evangelho, em meio aos pobres, aos miseráveis, aos doentes, lá estava a ex-meretriz de Magdala, ouvindo as lições inesquecíveis do Mestre. Pouco tempo depois, a história do Edivaldo continua, só que a gente vai resumir por uma parte que eu acho bastante curiosa, bastante interessante para a gente pensar aqui, porque a gente sabe que, mesmo com a relutância dos discípulos, né, mulheres naquela época não eram consideradas como, não que hoje seja, não tem esse, não tinha o mesmo tipo de consideração que tem os homens, né? Mas Maria de Magdala, Maria Madalena, estava ao lado de Maria Nazaré, ao lado de João Evangelista, ao lado de outras mulheres, no momento da crucificação do Cristo. Maria Madalena é conhecida por nós como a testemunha da ressurreição também, vocês conhecem, né? Mas no momento da crucificação do Cristo, ela estava ali com Maria de Nazaré, com João Evangelista, com Joana de Cura, com outras pessoas. Enquanto alguns dos homens da época se escondiam por uma ou outra razão, ela estava ali. Por isso que ela é conhecida, né, como uma pessoa, uma presença forte do Evangelho. Mesmo com todas as discordâncias que a gente vê por aí, a dificuldade de aceitar uma mulher com um papel tão importante no Evangelho. Ela estava ali do lado desses personagens, João, Maria. Ela viu a cabeça de Jesus tombar, seu último momento por aqui, no último momento em carne por aqui, né? Acompanhou até o momento em que ele foi colocado na cova que José de Arimateia levou para ele. José de Arimateia era um poderoso, pertenceu ao Sinédrio lá da época, era um cara que tinha dinheiro, ele era bastante simpatizante da mensagem do Cristo. Ele que doou essa cova para Jesus. Ela acompanhou Jesus, o corpo de Jesus, junto com Maria, Nossa Mãe Santíssima, até lá. E Maria de Magdala, no terceiro dia, junto com Pedro, João e outras mulheres, a gente sabe o que aconteceu, né? Eles, ao amanhecer, na madrugada do terceiro dia, eles vão ao túmulo de Jesus. Então, os judeus fazem embalsamento, é isso que fala, embalsamento do corpo, né? Eles vão lá para fazer esse trabalho com o corpo de Jesus, mas chegam lá e eles ficam chocados, né? Chegam lá, a pedra está removida, o corpo de Jesus não está lá, eles ficam desesperados, né? E João pergunta para Pedro, os dois se questionam, não encontram respostas, acabam voltando para casa onde eles estavam, né? Mas Maria Madalena fica ali angustiada, diz o texto, a procurar o mestre, né? Porque os outros discípulos, gente, estavam sem entender o que estava acontecendo. Era muita novidade, porque Jesus tinha aparecido para eles, fazia grandes feitos, e de repente tudo aquilo acontece. E foi muito pesado. Tudo aquilo acontece na vida deles, né? Tudo aquilo acontece, é muita tensão, eles sabiam que estava sendo tramado lá em Roma, que estava sendo tramado com seguidores do Nazareno, né? Eles tiveram medo, né? O texto reporta das palavras de Tomé, falando que Jesus os abandonou, falando que João e Maria estavam chorando no canto, que Tiago estava chorando em outro, que Pedro estava se arrependendo por haver negado Cristo 3 vezes. Mas Maria Madalena, nesse terceiro dia, ficou angustiada, mas ali perto do túmulo, resolve sair procurando, se questiona onde é que estão os guardas que Herodes deixou aqui para ninguém roubar o corpo do meu mestre, né? De repente ela vê um jardineiro, pensou que era um jardineiro de José de Arimateia. Ela pergunta, você sabe o que fizeram com o corpo do meu mestre que estava aqui? Quando esse jardineiro se vira, o que acontece? A gente conhece, né, porque a gente já ouviu a história, né? É o Cristo que aparece pela primeira vez a Maria Magdala, Maria Madalena, né? Ela fala a mesma palavra que ela falou no primeiro encontro que ela teve com ele, Rabone, que a emoção de fato era bastante grande para ela. E Cristo vai e diz para ela, diga aos meus amigos e aos meus irmãos que eu estou vivo.
depois de falar no mitóxico, eu ainda não subi ao céu, um dia a gente fala sobre essa passagem, numa outra oportunidade, ele fala: conte aos meus amigos e aos meus irmãos que eu estou vivo. E depois Jesus desaparece, né? Maria de Madalena vai até o colégio apostólico, né, onde os discípulos estão reunidos, ainda naquele clima, igual eu narrei agora há pouco, né, todo mundo bastante abalado com os últimos acontecimentos. Pedro e João já tinham dito que não tinham encontrado o corpo do mestre. E ela aparece gritando sem nem poder falar direito, né? Ele voltou, ele está vivo. Tomé olha de banda assim: ele está vivo e apareceu para você. E por que ele não apareceu para Maria, sua mãe, Maria de Nazaré também estava lá, ou para João, discípulo que ele tanto amava, ou para Pedro, que é o nosso líder aqui? Vai aparecer para você. Aos homens naquela época, o fato de Maria Madalena ter sido ser uma mulher já era um demérito naquela época, ter sido uma prostituta um outro para baixo para aquela época. Então Tomé verbaliza essas falas, né? O que ela fala: eu não sei porque ele apareceu para mim, poderia ter aparecido para Pedro, para Maria sua mãe, para João, não apareceu, não sei, o fato é que para mim ele apareceu. E Jesus aparece algumas outras vezes, no caminho de Emaús, que a gente já falou aqui numa outra oportunidade, aparece para Pedro, no outro trecho evangélico, e aparece na última visão que a gente tem com os 500 da Galileia. Dá para a gente mudar isso no Evangelho, dá para a gente botar esse texto no Boa Nova também, em sua última lição aqui para a humanidade fisicamente, onde ele diz bastante coisa para a gente estudando nossa vontade de se aproximar do Cristo, de aproximar do Evangelho, nas reuniões públicas, nos estudos, no Evangelho no lar que a gente faz na casa, né? Com os 500 da Galileia foi sua última aparição. Depois disso, cada um dos discípulos foi tomando seu canto, né? Pedro e Tiago iam para Jerusalém, montar a Casa do Caminho, que a gente já conhece. Quem quiser saber mais sobre a Casa do Caminho, leiam Paulo e Estevão, né? Que tem bastante repercussão, fala bastante da importância da Casa do Caminho. Foi o primeiro centro de caridade que a gente conhece, ensinamento cristão de verdade que a gente encontra nas Escrituras. A Casa do Caminho foi coordenada por Tiago e Pedro no início, depois Mateus foi para lá, João passou por lá, mas João a princípio foi para Efésio, Maria de Nazaré foi para outro lugar, cada um deles foi para... E Maria de Madalena ficou ali no canto. Ela não tinha para onde ir. A certo momento ela ainda pergunta para Pedro: Pedro, posso ir com você? Eu não tenho ninguém. Ao que o Pedro fala: não posso te levar, Maria. Você é mulher e as mulheres são frágeis. No mais, eu me lembro do teu passado recente. Você é bela, é jovem, pode cair em tentação novamente, pode atrapalhar o nosso propósito. Qualquer um de nós ia virar a casaca, ia falar: mas você negou Cristo, etc. Mas a Madalena não, que já havia sido tocada pelo Cristo. Ela entendeu o seu processo de crescimento, de expiação, que seja. Ainda beijou a mão do apóstolo, agradeceu e falou: boa sorte nos seus desafios aí. E Maria de Madalena ficou ali, à beira da praia, ficou ali por algum tempo, parava de um lugar no outro. Em certo momento ela resolveu procurar emprego ou alguma ocupação, né? E quem é que ia dar emprego para uma ex-prostituta, né? As mulheres daquela época odiavam aquela mulher bonita que sabia que os homens todos atraíam. E os homens daquela época, nós, tá, gente? Naquela época a gente vai e volta, cai por lá. Os homens daquela época falavam: você ainda é bonita, volta para o prostíbulo. Magdala ainda sente falta de você. Você pode construir toda a sua riqueza. Mas Maria Madalena foi forte. Ao terceiro dia, naquela praia, naquele local, com coração, saudade do mestre, com o estômago revirado de fome, com sede, ela está ali naquela praia, de repente ela ouve um negócio chamado matraca. Quem é que já assistiu aqueles filmes antigos da época do Cristo? Tipo Ben-Hur. Não o último, mas o penúltimo, o primeiro que saiu. Quando os leprosos apareciam, tinha um sinal que eles tinham que fazer para os cidadãos saírem correndo e não pegarem a lepra, né, que era a doença, a maldição da época. Maria está ali na praia, no terceiro dia, né? De repente ela ouve a matraca: ai meu Deus, todo mundo sai correndo, mas Maria não tinha nem para onde ir. De repente ela vê aquele grupo de homens, de mulheres,
de aleijados, de cegos, de pessoas apoiadas em canas, que era o tipo de um bastão para sair caminhando, fortalecendo seu corpo, seu tronco, outros montados em animais. Estavam todos ali. Maria vence o asco que ela tinha. Quando o mestre estava por aqui, pensava ela, era diferente, né? Que tinha um mestre para proteger. Mas agora Jesus não está. Ela vence o asco que a dominava naquele momento, se aproxima daquele grupo e fala: o que desejas, né? Aí um daqueles grupos fala: nós viemos em busca de Jesus de Nazaré. Gente, desculpa ser uma história, mas acho que é uma história muito bonita. Acho que ela tem a nos contar, viu? Então acho que no final a gente faz uma imagem, porque a gente traz essa história aqui. Esse grupo desse grupo de leprosos, fala para ela: estávamos na Síria, ouvimos falar de Jesus de Nazaré, ouvimos falar que ele pode curar a lepra da carne, né? A gente estava por lá, a gente resolveu vir ao caminho dele para ele curar as doenças, a dor da nossa carne, que nos martira até agora, só que a gente se perdeu pelo caminho, só conseguiu chegar agora. Estamos tão cansados, disse esse cara, e Divaldo diz isso nesse texto. Estamos tão cansados, e a gente chega tão cansado em alguns lugares, procurando Cristo como último refúgio, como última esperança para a nossa caminhada. Ao que Maria Madalena fala: infelizmente chegaram tarde. Jesus foi morto há 60 dias. Seu crime foi amargo demais. Para aquele grupo de leprosos, aquela notícia caiu como uma tempestade, né? Eles começaram a chorar, as mulheres chorando por canto, os homens quietos, sentados no chão, né? Maria se condoeu daquela situação. Ela falou: ai meu Deus, meu Senhor, se o Senhor estivesse por aqui. Maria, envolvida naquele sentimento, ela resolve falar para aquelas pessoas. Ele se foi, mas ele deixou o seu evangelho conosco. E Maria resolveu contar um pouco do que ela viveu, do que ela aprendeu com Cristo durante aqueles 2, 3 anos que eles estiveram juntos. E durante a madrugada daquele dia, até a madrugada do dia seguinte, ela ficou contando para eles, durante o que ela tinha aprendido com Cristo, do Cristo e do Evangelho. Comeram juntos, beberam juntos, até riram juntos. Olha como o Evangelho traz alegria para a vida das pessoas. Ao final na madrugada do dia seguinte, né, as autoridades, era assim, né, as autoridades chegavam para tocar os leprosos, né, era hora dos leprosos partirem, eles juntam suas coisas e vão embora, né, Maria Madalena fica olhando de longe, eles partirem na praia, né. Quando eles estão na última curva, perto de pegar a estrada, né, uma das crianças acena para ela. Maria Madalena pensa assim: puxa vida, eu não tenho ninguém. Esse foi o único grupo, obrigado, esse foi o único grupo que me aceitou. Maria Madalena grita: esperem-me, eu vou com vocês. E Maria Madalena se junta ao grupo. Se junta àquele grupo alegre, pega das crianças e caminha em direção ao Vale dos Leprosos, ao Vale dos Imundos. Aquele dia, né? 2 semanas depois, em Jerusalém, chega ao Vale dos Leprosos, aquele grupo, junto com a mais bela de Magdala, Maria Madalena, né? A flor bela de Magdala. A mulher foi mais bela, cobiçada daquela época, né? No Vale dos Imundos. Né? E assim foi. E toda a tarde, junto àquele grupo, né? Ela subia numa pedra e falava: meus irmãos, vós os leprosos, e cantava para cada um deles a maravilha do Evangelho. Aquelas mensagens faziam morada, dava ânimo, esperança para cada um dos irmãos que estava ali. Passados-se alguns anos, né, Maria, ao tomar banho, percebe uma mancha em sua pele, pensa que a sujeira vai lá, limpa, sai, pega um cravo, finca no seu seio e não sente nada, né? A partir daquela tarde, seu discurso mudou, né? Ao subir na pedra, ela fala: meus irmãos, nós, os leprosos, havemos de pagar na carne aquilo que na carne a gente destruiu. Mais ou menos essas as palavras. E Maria continuou se juntando, se hermanando com aquele grupo cada vez mais, até que os anos vão passando. Muitos anos depois, não resta mais nada daquela bela mulher de Magdala. Todos os dentes já haviam caído, suas orelhas haviam crescido de maneira desmensurada, seus olhos estavam cheios de catarata, estava quase cega. Esse é o retrato da lepra, que já foi uma doença devastadora na história da humanidade, aí, né?
Hoje em dia tem tratamento para isso. Enfim, não restava mais nada da Bela de Magdala. Quando, numa tarde de febre intensa, essa mulher sente uma saudade imensa, grande, de Maria, nossa Mãe Santíssima, que ela ouviu falar que estava em Éfeso com João, e resolve procurar. Os irmãos do Vale dos Imundos, ou do Vale dos Leprosos, olha como era pesada as palavras, né? Tentam dissuadir, não vá, fica aqui com a gente, mas ela precisava ir. Ela sentia no seu coração que ela precisava ir. E parte dali até Éfeso, se escondendo de dia, caminhando à noite, com a ajuda de um. O povo naquela época jogava comida, ou dava comida, não porque eles eram caridosos, mas para se livrar, ou a maioria deles, para se livrar desses leprosos. Então pega e sai daqui, entendeu? E assim ela ia, até que ela chegou às portas de Éfeso. Mas chegando às portas de Éfeso, ela já não tinha mais força. Ela caiu ali mesmo e ficou desmaiada. Um grupo de familiares que eram cristãos resolve levar aquela pessoa doente para sua casa, resolve cuidar dela. Ela, mesmo inconsciente, fala Maria de Nazaré, Maria de Nazaré, Maria de Nazaré, que é a nossa Mãe Santíssima. Maria de Nazaré, que estava a uns 2 quilômetros ali, acaba chegando e acompanhando o desenlace de Maria Madalena. Esses últimos 3 dias, até que ela desencarna. No 3º dia de madrugada, Maria Madalena desencarna, ao lado de Maria de Nazaré, ao lado de João. Ela desencarna, a Maria de Nazaré fecha seus olhos, e quase que imediatamente Maria de Nazaré é transportada para a beira do lago, em espírito, para a beira do lago onde ela houver encontrado Jesus pela primeira vez, em Cafarnaum. Não era a Maria Madalena que estava ali deformada, consumida pela lepra, era a mesma Maria Madalena bela da época quando ela encontrou Jesus. Estava ali bela quanto antes, naquele momento, naquele transe pós-desencarne, né? Mas em algum momento ela teve um outro lapso assim, de repente ela vê uma luz. E algumas passagens evangélicas nos contam alguns irmãos, alguns espíritos, vê uma luz se movimentando no céu, essa luz vem se aproximando, e essa luz se personifica na imagem do Cristo, nosso Senhor, que a toma nos braços e parte para bem longe no universo, de onde a gente não tem mais notícias. O que importa para a gente é a experiência dessa personagem evangélica, tão ignorada, tão maltratada, tão menosprezada. Então o evangelista fala, curioso, né? E a Jesus e aos 12, referindo aos 12 apóstolos, algumas mulheres, dentre elas, uma que era acometida de 7 demônios. Vejam que eles não contam as mulheres, mas que eram 7 demônios, eles contam, só para a gente ver como eram tratadas as mulheres. Né? Enfim, para a gente ver o exemplo de resistência, o exemplo de transformação que houve na vida dessa mulher. Aquela que buscava caminho, buscava aceitação, buscava amor no mundo, encontrou junto aos leprosos, seus irmãos, quando ela diz, meus irmãos, nós os leprosos, encontrou ali a regeneração para a sua caminhada, a transformação que Cristo prometeu para que os muros enegrecidos com o tempo reflorescessem, que ela tivesse a oportunidade de ser mãe dos esquecidos da terra, dos excluídos, dos párias, dos leprosos, dos abandonados. Ali a personificação disso tudo, dessa personagem ignorada por nós. Maria de Magdala é um exemplo, Maria Madalena é um exemplo para a gente pensar, quando a gente pensa no poder de transformação do Cristo, no poder de transformação, o Cristo que não está fisicamente assim com a gente, mas ele deixa vários pontos de luz em vários cantos aqui dessa terra para nos orientar, para tomar conta da gente. Ele disse que ia embora, mas ele ficaria para sempre, até a consumação dos dias conosco. Né? E às vezes a gente fica achando que a gente está sozinho, que a gente está desamparado. A gente não está. A gente precisa estar aberto às possibilidades, aos ensinos do Cristo também, enxergar o Cristo na nossa vida. Porque essa transformação de Maria Madalena teve, não é qualquer um de nós que tem. Alguém poderia falar, mas também o Cristo na vida dela, quem recusaria? Né? Olha só com Emmanuel, que a gente tanto fala, esse livrinho aqui há 2000 anos, ele se recusou.
A gente já conhece essa história. Quem já leu 2000 anos aqui? Pouca gente. Ótimo livro de férias, viu, gente? Vale muito a pena. Emmanuel sentiu a presença do Cristo, sentiu o poder do Cristo. Mas lembra o que Cristo falou para Maria Madalena? Quando Maria se ajoelhou ao pé dele, Cristo falou, Maria. Olha a diferença para quando Jesus encontra com o Públio Lentulus. Senador, por que me procura? Ele não falou Públio Lentulus, por que me procura? Ele falou, senador, por que me procura? Porque esse Públio Lentulus, que é o Emmanuel que a gente adora, a gente lê, que conta as histórias pra gente, ele estava envolvido com outra questão, o orgulho estava bem grande no coração dele. Maria Madalena não, ela estava ali num exercício de transformação, de humildade no seu coração. O Emmanuel, através de Jesus, como relata isso, a história continua lindíssima, tá, gente? Eu não vou ficar falando, senão a gente vai estar 5 horas da tarde aqui. Mas o tempo ia ensinar para Emmanuel, para Públio Lentulus, que os Césares e os pedestais de Roma não são nada, e Jesus diz isso, não são nada diante de Deus, né? Eu gosto de trazer, eu ia contar uma história do Jorge, não sei se alguém já conhece, mas acho que melhor um mineiro contar, só para a gente, um recado para cada um de nós trabalhadores, que às vezes a gente fica muito envolvido com processos, com procedimentos, né? E a gente esquece que as pessoas que entram por ali, elas vêm, aquela portinha ali, ela vem porque Jesus está guiando, porque os amigos dela, amigos espirituais, físicos, estão guiando. A responsabilidade nossa, trabalhador do Cristo, é fazer a nossa melhor parte para acolher cada um dos que chegam ali. Então, uma historinha que eu gosto muito, quem já conhece me perdoe, mas eu vou até por aqui. A gente vê a cada tempo, tá, gente? Desse personagem que trabalhava com o Chico, lá em Uberaba. Vocês já conhecem, né? Naquele tempo que as sessões do Chico se estendiam pela madrugada, ele chamou minha atenção pela alegria com que ele chegava perto do Chico. Os olhos dele quase se inundavam de luz. Era sempre o último da fila. Ele vinha com aquele passo cansado, trôpego, né? Ele tinha a pele muito escura, o cabelo enrolado, uma ferida, quase sempre uma ferida nos lábios, pés rachados. Chamava-se Jorge. Eu acredito que o Jorge deve ter tomado muito pouco banho na vida dele, porque seu corpo franzino, magro, mal alimentado, exalava um odor desagradável. Ele tinha na boca alguns dentes apodrecidos e quando ele falava o hálito dele era quase insuportável. Quando ele chegava perto do Chico, o Chico perguntava para ele, Jorge, como é que vai a vida? Ele disse, Chico, eu acho a vida uma beleza. Ele falava assim meio de soquinho, né? Como é que foi a viagem? Ele morava tão longe que o Chico chamava a vinda dele ao centro de viagem. Chico, eu vim parando debaixo das árvores, olhando as flores que Deus plantou. O que você mais gosta de olhar, Jorge? O azul do céu, Chico. Às vezes eu penso que Nosso Senhor Jesus está me espiando por detrás de uma nuvem. E o Chico conversava com o Jorge 5, 10, 15 minutos. Eu falava, meu Deus, por que o Chico não diminui o tempo do Jorge? E dá mais tempo às outras pessoas. Teve gente que viajou milhares de quilômetros de Fortaleza, Manaus, e ele mal pegou na mão dele, ele perde tanto tempo com esse cara aí. Mais tarde eu fui entender que somente o Chico Xavier seria capaz de parar para ouvir e entender o Jorge. Ninguém lhe dava atenção. Quando ele chegava perto dos espíritas, foi a única vez na vida que eu vi todos os espíritas ser tão caridosos. Eles enfiavam a mão no bolso, davam um trocado que era para ele sair de perto. Então ele ia comprar pipoca, guaraná, doce, ele tinha uma capanga, ele jogava tudo dentro da capanga, dinheiro, e tal, depois ele dava um nó. Aí eu falei, bom, agora acabou. Aí o Chico falava, agora o nosso Jorge vai declamar uns versos. Eu chegava até a me virar na cadeira, assim, né? Aí o Jorge declamava 2, 3 versos. Eu falava, agora acabou. Aí o Chico falava assim, agora para nossas despedidas,
declama aquele que eu mais gosto. Ele fala, qual, tio Chico? Aí o Chico falava, aquele da moça que você ia roubar. Ele falava, tio Chico, eu já me lembrei. Ele tinha um paletó de catimira, ele botoava o seu único botão apertando aquele corpo sofrido, né? Naquela hora da madrugada, o centro do Chico continuava fervilhando de gente. Todo mundo queria ver a conversa dele com o Jorge, né? Aí o Jorge olhava para ver se estava todo mundo olhando para ele e sapecava assim, inflado de orgulho. Menina, penteie o cabelo. Joga as tranças facacunda. Queira Deus que eu não te leve de domingo para segunda. O Chico ria, a gente ria, o Jorge ria, mas mesmo assim o riso do Jorge era um riso dorido, porque o Flávio dilatava, a ferida sangrava. Aí ele se aproximava do Chico e dava uma importância para ele, que nesse ano todo eu nunca consegui ver, ele jogava dentro do bornal, ele amarrava. Aí ele beijava a mão do Chico, o Chico beijava a mão dele, beijava os dois lados do rosto do Jorge, ao que ele retribuía beijando os dois lados do rosto do Chico, onde ficava a mancha de sangue. Ele falava quase dentro do nariz do Chico. Eu nunca vi o Chico ter aquele momento instintivo de recuo como eu tivera tantas vezes. Eu nunca vi o Chico se limpar na presença do Jorge, nem depois que o Jorge tinha ido embora. Eu que muitas vezes na casa lá do Chico pegava um pano de prato, molhava numa torneira e limpava o que nós chamávamos carinhosamente de o beijo do Jorge. Eu não saberia dizer quantas vezes eu pensei em levar um chinelo pro Jorge, uma camisa, uma botina. Quando eu lembrava, eu não sabia o número. Falava, na próxima vez eu pergunto. E o tempo foi passando, eu não levei nada. Não levei nada e me lembro do apóstolo Paulo. Façamos o bem enquanto temos tempo. De repente, fica tarde demais. O Jorge desencarnou numa noite fria aqui em Uberaba. Esquecido do mundo, esquecido de todos, mas não de Deus. Contou-me o Chico Xavier que a personalidade sublime de nosso Senhor Jesus Cristo veio pessoalmente buscar esse homem de pele escura, cabelo enrolado, feridas nos lábios, pés rachados, mau hálito, mau cheiro. Retirou ele do corpo que estava envolto em pedaços de coberta, aconchegou de encontro ao peito e voou com ele para o espaço, como se carregasse o mais querido dos seus filhos. Não vos deixarei órfãos, estarei convosco até o fim do século. Ele não faria uma promessa que não pudesse. Essa foi uma história do Chico, né? Mas é importante, a gente conhece o Centro Espírita Azul da Gama, a gente vê que essas transformações já aconteceram com os nossos trabalhadores, os nossos frequentadores, as pessoas que vêm aqui, elas contribuem, trazendo o seu bolinho, perguntando de que forma eu posso ajudar. Aí eu queria fazer alguma coisa pela casa. Vez ou outra alguém aparece com pão caseiro e traz pra gente. Eu fiz em casa, eu trouxe pra vocês. Esse dia a gente recebeu uma sacolinha, mas tinha umas calças, tava lavada, acho que devia estar até passada. Numa limpeza, um cuidado, um capricho. Esse é o cuidado que cada um de nós, de vocês, que a gente tem por essa casa, que até nos cuida de coração da gente, e a gente agradece a Deus por ser acolhido aqui e pede a Deus para que essa casa continue aqui por 200, 500 anos,
fazendo aquilo para todo mundo que passa por aquela porta possa ser acolhido de alguma forma. Obrigado a todos vocês. Depois desse momento de tanta emoção, nós vamos fechar os nossos olhinhos e fazer a nossa prece, rogando a Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, rogando a nosso Senhor Jesus Cristo, que possa levar a tantos lugares de sofrimento a nossa vibração de amor, a nossa vibração de paz. E assim, lembrando da figura linda de Jesus, nós vamos dizendo a Ele: Mestre querido, olha para essa humanidade terrestre, que esse punhadinho de corações que estamos aqui reunidos em Teu nome, que possamos doar vibrações de paz para esse nosso mundo. Cada cantinho onde houver tristeza, dor, guerra, revolta, doença, possa ser assim, repleto de luz, da luz que nós emanamos do nosso coração. Vibremos por todas as crianças que conhecemos, as crianças que não conhecemos. A esperança do mundo, vibremos por todas as crianças. Vibremos pelos idosos, muitos deles abandonados, muitos deles tristes, por todos eles que já cumpriram de alguma forma a sua estadia no mundo, que estão se despedindo, vibremos por todos eles para que tenham paz, esperança. Vibremos por todos os trabalhadores do bem, especialmente trazendo a nossa vibração nesta semana de comemoração dos 10 anos do Cio da Gama. Vibremos aqui pela nossa casa, o Centro Espírita Cio da Gama. Vibremos muito pelos fundadores da casa e por todos os trabalhadores que sustentam esta casa. E vibremos também pelos nossos familiares, pelo nosso lar, com muito carinho por cada uma das pessoas da nossa família. E agora trazendo a vibração mais perto, para dentro de nós. Vibremos por cada um de nós, que possamos receber nesse instante a mensagem linda de Jesus e a mensagem de Maria de Magdala, que possamos também sentir que cada um de nós somos um pouco Magdala, um pouco Maria. Cada um de nós temos os nossos arrependimentos, temos os nossos deslizes, temos as nossas dificuldades internas dentro do coração. E que possamos então, mentalmente, cair de joelhos diante de nosso Senhor Jesus Cristo e dizer também por nossa vez, Rabone, e possamos sentir o olhar de Jesus olhando para cada um de nós, enchendo o nosso coração de esperança e dizendo para cada um de nós que nós temos a oportunidade sagrada nesta encarnação de virar, de mudar a rota do destino, de mudar os nossos passos, os nossos caminhos, caminhando para o bem, para a luz. E assim então, com o coração cheio de esperança, que possamos respirar e dizer a Jesus: obrigada, Senhor, por esta casa abençoada. Obrigada pelo teu coração que nos acolhe aqui nesta casa. Que Deus assim nos ampare e que possamos voltar depois do nosso passe para o nosso lar e distribuir com aqueles que lá ficaram todas as bênçãos que recebemos aqui. Graças a Deus.